Eu sou professora aqui na FAP. Eu sou especialista em gestão de negócios internacionais pela FAP, comércio exterior pela Aduaneiras. Fiz tradutor e intérprete, minha primeira formação, alemão, pela Ibero. Não tem mais esse curso lá. Pena, era muito bom. Eu fiz teoria organizacional com Vilma Chiorlin, é um método voltado ao corpo, estudo do corpo. Eu fiz Practitioner e Master em Programação Neurolinguística pela Ápice, que é uma instituição que eu gosto muito. Também tenho certificação de coaching pela Sociedade Euro-Americana de Coaching. Sou consultora de pessoas, de Lean, de logística, coach organizacional e individual, consultora de gestão empresarial e palestrante e professora. Sou escritora de livros também e artigos. Faço bastante coisa. Eu decidi agora, outro dia, eu ouvi de uma moça de 44 anos, eu tenho 45, eu perguntei para ela por que ela tinha aberto uma clínica de estética. Ela falou, porque depois dos 40 é tão difícil arrumar emprego, né? Eu falei, gente, eu com 40, eu estava trabalhando, estou com 45, com 45 eu decidi abrir minha empresa. Eu era diretora de operações de uma empresa, trabalhei 25 anos em indústria e resolvi abrir a minha consultoria. Então, 45 anos, eu acho que é muito novo ainda para pensar que o mercado está, né? Então, qual que é o meu convite para vocês hoje aqui? Eu até queria que vocês pensassem numa palavra. Depois, se a gente tiver tempo, eu vou querer que vocês compartilhem. Qual é a palavra ou sentimento que vocês gostariam de sair daqui essa noite? E fica com ela. Uma palavra. Por exemplo, motivação, autoestima, alegria, paz, alguma coisa. Todo mundo pensou? Quem não pensou ainda, eu dou mais 30 segundos. Se quiser anotar. A gente ia ter um flip chart aqui, mas não deu. Então, pensem numa palavra, as meninas que estão chegando também. O que você gostaria de sair daqui e levar para casa essa noite? Que, no final da nossa palestra, a gente vai ter um exercício que eu acho que vocês vão gostar. Temos 3 homens agora na plateia. Então, meu comentário a respeito... Eu fui líder de um comitê feminino numa empresa, numa multinacional que eu trabalhei, e é uma empresa que, no Brasil, tem 8.000 pessoas. E eu era líder desse comitê na América Latina, porque, no mundo inteiro, era uma empresa de engenheiros. Então, eles queriam fomentar as mulheres nas posições de liderança. E, quando a gente começou a fazer o comitê, os homens falavam que era o clube da Luluzinha. Então, a maioria dos homens acredita que não tem desigualdade. Por isso que a minoria que está aqui. Obrigada. Vocês vão receber dicas boas. Quem veio com a esposa? Namorada? Vai sair daqui animado. Espero. Bom, aqui estão meus sites. Quem quiser entrar em contato comigo depois, no final também vou colocar meu e-mail. Eu não tenho o mailing de vocês, então, quem quiser entrar em contato comigo, vocês que têm que me procurar. Volto. No final, eu vou passar de novo, tá? O dora.machado@globo.com é o mais comum. Temos aluna minha aqui, estou muito orgulhosa. Temos amiga de Master de Programação Neurolinguística, alunos muito queridos, e estou muito feliz de estar aqui hoje. Posso virar? Mandando um e-mail no dora.machado@globo.com, eu mando tudo para vocês. Inclusive, essa apresentação aqui, a FAP vai disponibilizar para vocês. E não sei se vocês repararam, mas só vou falar isso uma vez, que tem um mocinho ali que não gosta que fique falando, depois ele tem que editar, que essa palestra está sendo filmada ali atrás. Tem um moço, é meu filho, está ali. E depois a FAP manda o link para vocês também, do vídeo. Tá?
Nada além do que vocês viram no folder. Essa é a nossa agenda. Essa frase é totalmente de uma pessoa técnica que fala de logística. E ela diz o seguinte: em qualquer indústria, a única razão pela qual dois parceiros decidem entrar em um relacionamento é porque querem encontrar valor agregado na mesma. A gente entra no relacionamento para isso, né? Para me agregar algo, ou um amoroso, ou de trabalho, ou qualquer outro. Sempre para agregar alguma coisa para a gente. E nós, mulheres, temos vários papéis na sociedade. O papel da executiva, talvez não. Cozinheira. Aliás, agora há pouco eu estava lendo um livro interessante. No final, vocês vão participar de um sorteio. Tem um livro aqui, Homem no Fogão e Mulher na Gestão. Eu gostei do título. Vocês gostaram? Tem 6 livros que vão ser sorteados. Esse, pena que o professor não participa de sorteio. A gente ganha uma caneta, o prazer de estar aqui com vocês, né? Mas eu gostei desse título. Né? Mestras, monjas. A Dilma, ela é uma mulher de poder. Piloto de avião. Gente, aquela cadeira está atrapalhando, né? Espera aí. Antigamente não tinha pilota de avião, né? Hoje em dia tem motorista de caminhão. E o amor. E quais são os nossos papéis dessa Mulher Maravilha? No que a gente faz? Eu fiz uma pesquisa nessa mesma empresa onde eu estava. A maioria das mulheres não é promovida porque elas não querem. Acreditem, se quiser. Quando é oferecido um cargo de maior responsabilidade, uma promoção mesmo, muitas se sentem despreparadas. Incrível, né? Mas é verdade. E qual é o seu papel na sociedade? Já vou falando para vocês que pode me interromper. Não sou daquela palestrante que deixa tudo para o final, não. Pode ir falando, tá? Um de cada vez. Isso aqui. Vou voltar. O que eu acabei de falar para vocês. A mulher do século XXI, ela aceita os desafios e as oportunidades. Se ela não aceita, é bom ela tentar entender o que é que está acontecendo com ela. Porque, muitas vezes, ela não é vista porque ela também não vai se deixar ver. Né? Então, a gente tem que prestar atenção no que é que a gente está oferecendo como nossa imagem. A nossa imagem é muito importante. E não deixar as oportunidades escaparem. Não fala como um homem autoritário. Há uns 10 anos, ou mais, talvez, quando você ia numa empresa e tinha uma mulher como gerente, ou diretora, uma gestora, ela falava meio mulher macho, assim, sabe? Tipo, autoritária. E não precisa disso. Porque essa feminilidade que a gente tem, que é o charme da coisa. Você pode ser assertiva sem ser mulher machona. E é essa que dá graça. É aí que é o gostoso. Sim. Se eu não me engano, a CEO do Google lançou, acho que é Google e Yahoo, ou era da Yahoo, agora está no Google, alguma coisa assim, lançou um livro dizendo o seguinte, que a mulher, ela precisa, ela usou um termo em inglês, mas dizendo o seguinte, ela tem que ser mais agressiva. Então, tem mulheres que dizem isso. Para conquistar realmente o posto. E eu vou te dizer que isso, às vezes, é necessário. Eu trabalhei numa indústria francesa, onde eu fui gerenciar homens e mulheres. E eu já estava lá 4 dias, e, nas reuniões diárias, as pessoas não me deixavam falar, os homens e as mulheres.
Então, eu tive que me impor. Eu combinei com o meu diretor para ele chegar cedo, porque eu ia fazer uma reunião. E eu ia precisar dele, talvez. Não disse para ele o que ia fazer, mas eu falei para ele que eu ia me impor. E era uma roda, todo mundo falava um pouquinho. Quando eu chegava a minha vez, eles pulavam a minha vez. Aí eu levantei, estava com um monte de papéis que eu tinha trabalhado a semana inteira, pus as 2 mãos na mesa e falei um palavrão. Vocês vão ter que me ouvir agora. E eles ficaram assim, quietos, parados. Falaram, nossa, ela existe, né? Ela é uma louca. Bom, depois desse dia, eles começaram a me respeitar. Mas isso já faz 10 anos, faz 13 anos. Então, quando você tem o seu espaço, muitas vezes, quando você chega num local novo, cheio de homens, às vezes você tem que se impor. Mas delicadamente. Essa agressividade, eu gosto mais da palavra assertividade. Você pode ser autoritário sem ser rude. E isso, às vezes, confunde um pouco a cabeça da gente. Em que momento que eu tenho que ser? Em que momento eu não tenho que ser? Homem adora falar que a gente tem TPM, não é? Então, a gente também não pode dar motivos. E se alguém falar, tenho TPM, e daí? Usa. Muitas mulheres falam, não mexe comigo que eu estou com TPM hoje. Não chega perto que hoje eu estou um monstro. Eu tenho uma amiga que fala isso. Uma vez, um presidente de uma empresa onde eu trabalhei, você depois edita isso, filho, ele falou, você está com TPM hoje? Eu falei, não, eu não menstruo mais. Ele ficou assim. Ele percebeu que eu estava me impondo, eu estava me colocando num lugar e ele não podia brincar com aquilo. Talvez se fosse outra pessoa, eu não falaria, mas ele era muito aberto, ele era meu mentor na empresa. E eu me senti à vontade para falar. Então, a gente tem que se colocar. Recebo cantadas. Gente, eu já recebi um monte. Eu era bem linda, bronzeada, loura. E a gente tem que sair da cantada. Como? Desculpa, eu não gostei do seu tom. Ou então, eu não estou entendendo. Dá para a gente conversar depois? Se retira. Eu prefiro a primeira. Não estou gostando do teu tom. E aí ele nunca mais vai te cantar. Pelo menos nunca mais me cantaram. E fica depois com medo, né? Passa assim pelo corredor, cabeça baixa, bom dia. Então, acontece muito ainda. Ela usa cabelão depois dos 40 e pinta as unhas de azul. Pode? Pode. Quem aqui tem mais de 35, 40 está com cabelão? Eu acabei de cortar o meu. Mas era cabelão. Não tem problema. Usar a unha de várias cores, não tem problema, a menos que você trabalhe numa indústria farmacêutica, tem que usar unhas claras. Alguns clientes que eu fui, você não podia nem pintar a unha, mas não existe mais aquela regra. Não pode passar batom vermelho durante o dia. Se alguém falar para mim, não pode passar batom vermelho durante o dia, eu falo assim, quem falou? Depende. Depende da pessoa, depende de como você se impõe, de como você gosta de se vestir. Então, é aí que você tem que se impor. A mulher tem que se impor, de não se vulgarizar, entendeu? Eu vou mostrar um slide com roupas, isso eu concordo. Então, a pessoa não pode ser vulgar. Eu vou mostrar um slide depois, mas ele tem razão ou não tem? Gente, vou mostrar um slide, deixa eu ver se é o próximo. Por exemplo, eu vou continuar usando batom vermelho, independente do que ele fale. Sim.
Mas depende do que é inadequado, né? Por exemplo, eu vou te contar um ambiente que talvez você ache inadequado. Eu trabalhei 25 anos com homens, sempre na indústria automotiva, indústria automobilística. Quando eu tinha 24, 25 anos, que eu comecei a frequentar as reuniões da General Motors, da Volkswagen, as reuniões das montadoras, eu era a única mulher. Única. Eu não deixava de me arrumar para ir às reuniões. E eles nunca, nas reuniões, me cantaram, porque eu falava de igual para igual. Entendeu? Nunca fui de micro saia. Então, também tem que saber se impor. Exato. Exatamente. A mulher, hoje em dia, raramente é uma parideira. Né? Antigamente, não tinha as parideiras? Aquela moça que ganhava filhos e filhos e filhos em casa. Né? O pai do meu filho nasceu em casa. Era muito comum. Muitas priorizam a carreira antes do casamento ou antes de ter filhos. Muitas são mães de filho único. Eu sou mãe de filho único. Foi uma opção. Mostram competência, concorrência e eficiência. E nós não somos feministas, somos femininas. É diferente de arrancar o sutiã. A gente está aqui para conversar sobre igualdades. Ninguém está querendo ser mais que um homem, ou a gente só quer comentar aqui, agradavelmente, as diferenças entre homens e mulheres. Temos um quarto homem aqui, escondido com os outros. É mais emotiva. Antigamente, a gente não podia mostrar as emoções. Hoje em dia, a gente pode. Lidera bem, fazendo, inclusive, o papel da mediadora. É muito comum, em reuniões onde tem homens, e começa aquele clima tenso e fala alto, a mulher ela consegue ser mediadora de uma situação, com jeito. Ela consegue, vamos parar um minutinho? Olha, ele tem razão, você tem razão. Será que a gente não está falando a mesma coisa? Ou, enfim, alguma maneira ela vai encontrar. Ela é mediadora, com o marido e o filho. Então, muitas vezes, eles têm opiniões totalmente diferentes. E a mãe parece uma psicóloga da família. Né? E ela consegue ser doce sem ser melosa. Então, se eu vou pedir alguma coisa para vocês que trabalham comigo, ai, você pode fazer isso para mim, por favor? Não precisa. Com assertividade, olha, eu preciso que você faça isso. Pode ser, por favor? É diferente. Então, antes, quando a mulher começou a liderar, ou ela era melosa ou ela era meio machona, assim, rude demais, grosseira. A mulher tem intuição, o homem também. Que não sei quem conhece o Marcelo Taz, desculpe. Ele pratica meditação e vocês encontram na internet em vários locais ele falando que ele tem uma intuição aguçadíssima. E é um homem. E aí, como você se veste em cada papel? Vai para uma reunião com esse decote? Né? Não combina. Mas tem mulheres que vão. Essa mini saia também não combina muito com o ambiente de trabalho, ainda mais se você trabalhar numa transportadora. Eu estou falando porque tem uma aluna minha aqui que é expert em transportadora. Ela é linda de morrer e não fica se exibindo por aí. Né? Tem vários tipos de locais. Tem locais mais informais onde você vai de jeans. E nem por isso você deixa de estar bem arrumada. Ou a mulher executiva. Também não precisa usar sempre terninhos. Barriga de fora. Também não é para trabalho, né? Mas tem. Tem muitas. Eu chamei ela para conversar e falei para ela que eu não gostei da roupa
dela, que ela não tinha bom senso para trabalhar no ambiente daquele. Falei, você não é a pessoa adequada para ser secretária do meu marido, portanto, estou te demitindo neste momento. E você demitiu a moça. Ai, ai, ai. Olha, a mulherada gostou. Mas talvez ela não tenha ido daquela maneira na entrevista, não é mesmo? Talvez seu marido não tenha visto, porque eu já vi meninas chegando desse jeito em entrevistas e na portaria já pediram para ela se retirar, não fez nem entrevista. Aí o que eu disse para ela que era uma questão de bom senso, que o bom senso ela deveria ter antes de eu falar, e portanto ela não serviria para aquele trabalho. Aí a hora que eu estava saindo, meu marido chegou. Falei, acabei de demitir a sua secretária. Ai, ai, ai. Mas ela não estava vestida adequadamente. Eu, particularmente, teria dado um feedback e uma segunda chance, mas cada um age de uma maneira e a sua maneira é certa naquele momento. Né? E, provavelmente, ela não foi vestida daquele jeito na entrevista, posso garantir. Maquiagem. Essa mulher é uma mulher bonita, né? Tanto essa quanto essa, é a mesma. Gente, ninguém merece cara bege, né? Totalmente bege. Né? A gente encontra com uma pessoa no elevador, fala um bom dia, é gostoso você ver a pessoa já um pouco mais bem arrumada. Vamos fazer um pouco de bem para a humanidade, vamos nos arrumar, não é verdade? A gente não precisa ser bonita, linda, maravilhosa, mas a gente consegue. Hoje em dia tem cada coisa, tem umas maquiagens maravilhosas de marcas nacionais que, olha, não pedem para as internacionais. Então, vamos arrumar nossa carinha. Ninguém merece uma cara bege. Tem gente que já está passando a mão no cabelo, já está vendo se tem um lápis, um batom na bolsa. Porque é verdade, né? Quando eu tive uma doença muito grave em 2005, e as pessoas olhavam para mim, nossa, mas não parece que você está doente. Parecia que as pessoas queriam que eu ficasse doente, que eu mostrasse. Mas eu sempre estava com um batonzinho, um lápis no olho, um rímel. Né? Eu pinto a sobrancelha com um negocinho bom, que é para ficar meio que eu não tenho sobrancelha nenhuma. Então, para que as pessoas precisam olhar para mim e falar, coitadinha, está tão doentinha? Né? Vamos elevar nossa autoestima. A gente é bonita, qualquer pessoa fica bonita hoje em dia, é verdade ou não é? Ai, não pode ir às entrevistas de unha vermelha. Eu sempre fui. Sempre me contrataram. Cabelo. Cabelo. Tem cabelos de festa que não combinam para ir trabalhar. E vice-versa. Você vai com o cabelo todo esvoaçante também para o trabalho, não é muito adequado. Super interessante, falando sobre a intuição. Depois vocês vão receber a apresentação e no final tem a bibliografia com todos os dados direitinho. Quem me chama? Legal esse conceito, né? E as mulheres, eu aposto que não vão com a barriga de fora, né? Nem com decotes daquele primeiro slide que eu mostrei. Né? Isso é muito legal. As empresas estão começando... E aí, isso significa uma diversidade de gênero também, porque todo mundo acaba se vestindo meio igual. Eu trabalhei numa empresa francesa, Valeo. Até hoje é assim lá. Até o presidente, do presidente até o operário mais simples, usa um jaleco branco com o logotipo da empresa. Todo mundo se veste igual. Eu acho super legal isso. Não fica aquela coisa distante. Bom, aqui falando da intuição, o que eles falam nessa revista é que a intuição existe, de fato, cientificamente comprovada, e ela não é um mito ou algo irreal. Ela existe e ela deve ser levada em consideração, sim. E quanto mais você... eles falam nessa matéria sobre meditação também, mas quanto mais centrado você estiver, melhor a intuição que você vai receber ou vai ter. E a feminina?
que falam que a gente tem sexto sentido, ela existe. Eu vou falar mais para frente. O cérebro da mulher e do homem é diferente em tamanho, em peso e em neurônios também. Neurocientistas falando. Aqui, devido às habilidades sensoriais mais aguçadas do que as dos homens, segundo os neurocientistas, não é a Dora Machado que está falando, a intuição feminina é, na verdade, a apurada capacidade que a mulher tem de notar detalhes e alterações mínimas na aparência e no comportamento das outras pessoas. O homem, ele tem o cérebro dele capta uma dimensão mais periférica. Por isso que, às vezes, aliás, normalmente ele não se perde. Quando ele está no carro, no trânsito, ele foi uma vez no local, ele já achou. Porque ele tem uma visão periférica gigante. A mulher já tem uma visão mais central. Por isso que ela tem essa capacidade de estar identificando com mais proximidade uma pessoa que está magoada ou qualquer coisa assim. No entanto, o homem, quando... Não sei se acontece na família de vocês, mas o homem, quando vai buscar uma lata de atum na despensa, não acha. E isso os neurocientistas explicam, e eu coloquei também o link com a matéria, que eles não acham mesmo, porque a visão periférica deles é que é ampla. Essa visão central aqui não é tão ampla, entendeu? Então, ele não acha. Ele não percebe quando você está magoada. Às vezes, você não está magoada do lado do seu marido. Você fica assim, ele acha que você está bem, mas está lá com uma tromba. E os cientistas têm explicado muito isso. Ele não tem mesmo como achar, porque, para ele está lá na zona de conforto dele. E se você não expressar, ele não vai entender. Ele não adivinha. Você sabe que eu fiquei sabendo uma coisa muito interessante? Antropologicamente, os homens e as mulheres são diferentes, dado as nossas, vamos dizer, Origens. à sexualidade. Porque as mulheres, elas eram obrigadas a ficar em círculo, pegando ali, né, ali na árvore, as frutas, ou enfim, viver ali junto com elas próprias, né? Isso. E os homens iam caçar. E isso é verdade. Tem tudo a ver com o que você está falando. E, nessa entrevista, eles falam, inclusive, no link que está no final, na bibliografia, que a mulher ela ficava na caverna pronta. Ela também ajudava na caça, ela conseguia se defender, então ela tinha uma intuição forte para saber se tinha um animal que ela deveria ter medo ou não. Então, desde o início, e nessa reportagem fala bastante sobre as diferenças entre o homem e a mulher. E até essa visão periférica e a central, que o próprio cérebro constituiu e são diferentes, inclusive peso e tamanho, vem daqueles primórdios realmente. Esse senhor, ele é um americano, ele já faleceu, 1991. Ele fala que tem intuição até de ler mente. A mãe, às vezes, o filho está longe e ela fala: "Ai, meu filho, aconteceu alguma coisa com meu filho". E esse cientista, não vou me aprofundar aqui, afinal, isso não é uma aula de neurociência, mas é comprovadamente, sim, que as mulheres têm esses 3 tipos de intuição, que a pessoa está sentindo algo, como ler a mente, como prever o futuro, ou aquelas coisas que você pratica tanto que acaba fazendo sem perceber. Trocar marcha de carro, dar ré no seu estacionamento, isso tudo. Esse Martin Potter, eu vou pular um pouco, que depois eu fiz um resumo. Ele é um neurocientista brasileiro, ele vive no sul do país, e ele fala muito sobre as diferenças entre o homem e a mulher. Ele fala muito que o pressentimento, o sexto sentido da mulher, ele deve ser, sim, levado em consideração, sempre.
E essa é uma atividade mais feminina, não que os homens não tenham. Falei do Marcelo Taz, né? Ele é uma pessoa extremamente intuitiva, mas as mulheres têm isso. Já aconteceu com vocês? Eu vou contar uma experiência minha. Isso não é espiritismo, nada disso. Eu fui uma vez, eu trabalhava numa empresa há muito tempo que ela alagava a rua. Quando chovia, alagava, ficava tudo alagado. Eu falei, vou tirar o carro de lá. Não vou. Mas me deu um estalo. Dora, você devia tirar o carro de lá. Não, deixa para lá. Quando eu voltei, lembra de disqueteira de carro? Um negócio antigo, acho que a maioria nem lembra, nem sabe o que é. Levaram minha disqueteira, arrombaram meu porta-mala, levaram meu estepe. Mas eu sabia que não era. Aquela voz que ele fala, aquela voz interior, sabe? Não dá para explicar. Mas os cientistas estão muito encafifados com isso, estão começando a estudar cada vez mais. Existe, sim. Bom, depois daquilo, eu comecei a ouvir um pouco mais a minha intuição. Esse cientista, ele fala que o corpo caloso das mulheres é bem diferente do que o corpo caloso dos homens. Tem muito mais nervinhos passando para lá e para cá. Então, é uma diferença gritante. Só por isso, ele já mostra diferenças significantes, principalmente com relação à intuição. Ele fala que ela é uma capacidade que cruza os dois hemisférios, o esquerdo, que é o da razão, e o direito, que é o mais emocional. Se alguém se aproxima e sentimos um aperto no coração porque pressentimos uma má notícia, e se essa pessoa se prepara para acoplar o sentimento de aperto com informações mentais, poderá saber que a notícia tem relação com a saúde de alguém da família. Louco isso, né? Eu acho que eu vou mudar, eu acho que vou ser um espírita, ou nada contra. Aliás, eu gosto muito de todas as religiões. Mas não quer dizer que isso seja sobrenatural. Isso é algo que o ser humano tem mesmo. E as mulheres, muito mais. Segundo os cientistas, não é segundo a Dora. O que essas palavras significam para vocês? Sou toda ouvidos. Motivação, autoestima, respeito próprio, fatores externos, foco, criatividade, paixão, responsabilidade e qualidade de vida. Na minha opinião, a mulher do século XXI tem tudo isso. Mas não é porque eu sou uma pessoa motivada ou alegre que eu acordo todo dia motivada e alegre. Tem dias que menos. Aí uso alguns exercícios que me melhoram. Né? E interessante que eu espero que aquelas palavras que eu pedi para vocês anotarem tenham alguma inter-relação com essas. Não necessariamente as mesmas. Para quem chegou depois, eu gostaria que vocês escrevessem ou pensassem em uma palavra que vocês gostariam de sair daqui com essa palavra, que fosse um sentimento. Por exemplo, motivação ou autoestima. E depois a gente vai voltar a isso no final. E autoestima? Autoestima é tudo, né? O que eu falei de você não ficar aparentando que está doente. Você não precisa disfarçar para as pessoas. Eu sou partidária de, quando eu não estou bem, contar para o meu time. Olha, hoje eu não estou muito bem. Mas nem por isso, né, como eu falo sempre, vamos fazer um bem para a humanidade, né, passar um batonzinho no rosto, isso tudo faz a gente ficar bem, né? Sair de casa. É bom, né? Então, uma mulher com autoestima elevada, ela é capaz de reconhecer o seu valor de forma realista e positiva, do mesmo modo que é capaz de reconhecer os defeitos e as limitações. Que é bom a gente se conhecer, né? Então, às vezes eu quero que o outro me respeite, mas eu não me conheço. Eu quero que ele me conheça, mas eu não me conheço, eu não me respeito, eu não sei bem o que eu quero da vida. Então, hoje tem milhões de recursos para a gente saber. Leitura, terapia. E informações não faltam. Eu tenho valor e mereço ser amada. Olha que bonito, hein? Licita chega hoje em casa falando isso para o Marcelo.
Mas, independente de ser homem ou mulher, a autoestima é extremamente importante. Não é desafiante, difícil você ficar perto de uma pessoa que sempre se põe para baixo, sempre se coloca para baixo, sempre acha, sabe aquele desenho do Uruco? Ó dia, ó céu, ó azar. É gostoso ficar perto de uma pessoa assim? Não, né? Chega a irritar. Por outro lado, tem pessoas que se irritam com pessoas que são alegres, né? Que dão muito sorriso. Falar, essa pessoa é irritante. É melhor ser o irritante sorridente do que o irritante mal-humorado, com a autoestima baixa. Então, independente de ser homem ou mulher, autoestima elevada, a pessoa com essa autoestima, ela tem consciência do que ela vale, independentemente dos eventos por que passa, né? Temos uma. Posso citar seu exemplo hoje, querida cadeirante? Na verdade, se você é uma cadeirante momentânea, que parece que é o caso, você poderia estar na sua casa, né? Mas ela vem, ela sai. É uma mulher com uma autoestima elevada ou não é? Não tem problema nenhum com a autoestima dela. Não é? Ela não, sabe, se arrumou, veio para uma palestra, ela podia ter ficado em casa dormindo. E aí, no dia seguinte, ela ia ficar como? Ai, hoje eu estou deprimida. Aí, no dia seguinte, não vai para outro lugar. E, dali a um mês, a pessoa está com depressão. Então, autoestima, sabe, a gente gostar da gente, a gente se vê um valor, isso não tem preço. Desculpa te pegar como exemplo. Porque é horrível você ficar perto de uma pessoa que fica independente. É por isso que eu convidei homens também, gente. Independente de ser mulher ou homem, é horrível você estar trabalhando hoje em dia. Todo mundo trabalha em baias, né? É tudo um do lado, parece que em cima do outro. Chega o cara do seu lado e ele desliga o telefone, batendo o telefone, pá! Desliga o telefone, bate o telefone na cara do outro, bravo, irritado, bufando o tempo todo. É gostoso? Você já reparou que daqui a pouco você começa a sentir um negócio aqui, você fala, preciso levantar, tomar um café. Daqui a pouco você fica viciado em café, mas, na verdade, é que você está trabalhando do lado de uma pessoa irritante. E você não pode fazer nada para mudar essa pessoa, a não ser aceitar ou mudar de emprego, não sei. Mas aquela pessoa não vai mudar porque você quer. Então, olha só, conhecer-se a si mesmo é gostar de si próprio, homem ou mulher. E autoestima? Juntamente com o amor próprio, é a base para o ser humano, homem ou mulher. É o melhor remédio para todas as dificuldades e sofrimentos. Né? Eu estou bem, vou sair de casa. Né? Está chovendo, eu vou sair. Você não sai para trabalhar com chuva? Minha mãe falava sempre isso para mim, quando eu morava com ela. Mas está chovendo, mãe, não vou. Mas você vai trabalhar com chuva, com frio, então vai se divertir também. Agora eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque quando eu tenho que passar vídeo, eu tenho que ir lá mexer no computador. Mas eu quero que vocês vejam esse vídeo. Como é que você se sente quando você está perto de uma pessoa assim? Agora eu vou mostrar, no mesmo contexto, uma outra pessoa. Que legal. O slide voltou lá para frente. Não. Beleza. No mesmo contexto, uma pessoa um pouco diferente. Alguém viu o mouse por aí? Para de mexer, menino. We ask you to make sure that your seat backs and tray tables
tables are in their full upright position. In the unlikely event of a loss of cabin pressure, an oxygen mask will drop down before you. Seize it. Pull the mask towards you and place it over your nose and mouth and breathe for comfort. Look to your fellow passengers for the strength and courage to push on and bear this heavy burden of uncertainty. For who among us knows what plan fate has in store? Bom, esse comissário de bordo, né? Ele no final, eu acho que não precisa mesmo de tradução, mas no final ele fala o que você ama fazer, né? E por que você não está fazendo? Então, acho que nunca ninguém teve essa experiência. Até hoje em dia não tem mais comissário de bordo falando, né? São os filminhos, mas então, não é legal? Uma caixa, né, de supermercado. Não era pegadinha, né? Eu já tentei fazer isso quando não tinha sem parar no carro. Eu já tentei fazer isso no guichê. Bom dia, tudo bem com o senhor? Ele olhava. Fala, bom dia, tudo bem com o senhor? Tudo bem, moça. Então, não é muito comum, né? Depois, se vocês me mandarem e-mail, eu vou mandar um link de um vídeo. Tem um cara na Alemanha, ele é pago para fazer isso. Ele entra num trem ou num ônibus, ele começa a dar gargalhada. E ele começa a dar gargalhada, e as outras pessoas vão dando gargalhada com ele. Quando ele percebe... E aí, outras pessoas, quando vão entrando, todo mundo fica assim, engole o riso. Quando a pessoa senta, todo mundo começa a gargalhar de novo. Quando ele percebe que está todo mundo na gargalhada, ele muda, ele vai para outro ponto, pega outro ônibus ou outro trem. Contagia, né? Contagia. Ah, tem mais um vídeo aqui. Esse mocinho, ele tem alguma coisa de diferente. Queria que vocês se reconhecessem no vídeo. Não estou conseguindo ampliar, tá, gente? E aí, vocês viram semelhança com vocês? Gente, vocês são esse carinha aí, esse menino vencedor. Somos todos nós. Imagina milhões de espermatozoides, né? E o cara, ele foi diferente ou não foi? Então a gente foi diferente também. Deixa eu voltar aqui. Bom, que bom que vocês viram a semelhança com esse mocinho. Ah, legal. E somos, né? Nós somos o único. Gente, com defeito, com qualidade. A gente tem que se amar, se gostar. É muito bom a gente estar aqui hoje, né? Mesmo que as pessoas não concordem com tudo que eu falo, mas é o que eu acho. E as pessoas podem ter opiniões diferentes. E mesmo que as pessoas falarem que não concordam, eu vou bem para minha casa, sim, porque eu vou gostar de ouvir uma opinião diferente. Pode ser que agregue para a minha. Eu mudo. Por que não? Agora, tem gente que ouve um feedback, aliás, é um feedback, né? A pessoa chora um mês. Chora, chora, chora. Gente, é uma informação. Se você tem autoestima boa, um feedback, um feedback não vão te abalar. Ouve, capta, vê se é legal, absorve, aproveita. Mulher e o homem. Aí são os dois corações. Eu achei bem bonitinho.
Gente, é diferente. A mulher é diferente. Não adianta. Gente, quem já leu aqui Homens são de Marte e Mulheres são de Vênus? É um livro simples, aliás, de uma leitura bem gostosa, mas fala muito isso, que o homem tem uma zona que é a zona da caverna. Marcelo, você vai muito para a zona da caverna? Estou falando Marcelo porque ele é meu primo, praticamente. É primo do meu filho. Você vai muito para a zona da caverna? Agora, quando você vai, você fica lá pensando, não quer ser incomodado. Você está ali. Está o controle remoto na sua mão, você está mudando os canais, mas você não está nem vendo, porque você está ali parado, pensando em nada. A Licita quer adivinhar o que você está pensando, né? Mas eu não estou pensando em nada. Como não está pensando em nada? Você está pensando que vai me largar. Você está pensando que a outra mulher é mais bonita que eu. Você está pensando na minha celulite. Gente, eles nem sabem o que é celulite. Não entendem o que é celulite. Você tem que explicar, mostrar, fotografar, desenhar. Ele não sabe o que é celulite. Então, a gente é, sim, diferente. Em força, também. E o que eles têm de diferente? Aqui, infelizmente, eu não consegui baixar, e eu acho que é um vídeo um pouco longo para mostrar, mas vocês vão ver depois esse link. Vale a pena. É um vídeo com figuras geométricas mostrando a diferença do homem e da mulher. É bem bonitinho. Bom, segundo a neurociência, não sou eu. Homens e mulheres têm circuitos cerebrais diferentes. As mulheres sentem a dor de maneira diferente aos homens. Quem já falou assim, meu marido é muito mole para dor? Eles sentem dor diferente. Eles sentem muito mais dor. É fato. Uma mulher vai trabalhar doente. Não estou recomendando, tá? Mas um homem jamais. Os homens são mais propensos a ter problemas de memória. Já aconteceu de vocês falarem uma vez para o marido, um amigo? Aconteceu comigo anteontem, lá em casa, com meu filho. Falei alguma coisa para ele. Pô, mas você não me falou. Eu já tinha falado 4 vezes. Mas ele estava, sei lá, na caverna dele. Não sei onde ele estava, ele não prestou atenção. Isso acontece ou não? Gente, entendam. A memória deles é diferente. Porém, dormir mal é mais comum às mulheres. O homem está lá querendo ter uma DR, né, discussão de relação de madrugada, se acordou, e o cara lá... É comum ou não é? A mulher... Tem homens com insônia? Isso aqui não é 100%, mas a maioria. As estruturas cerebrais são diferentes, que eu já falei. E as mulheres interpretam melhor a linguagem não verbal. Eu olho para uma outra mulher, um homem, eu, às vezes, tenho a percepção de que se aquela pessoa está bem ou não, por causa das diferenças cerebrais. E as mulheres se preocupam mais do que os homens, verdade ou mentira? Enquanto o homem está pensando em uma coisa, a mulher está pensando em várias. Agora tem uma coisa legal que eu vou contar para vocês. Que isso eu já falei, que o cérebro do homem é 15% maior e 10% mais pesado que o da mulher, mas essas conexões no cérebro da mulher, apesar de menos grande e mais levinho, elas são muito mais numerosas. E, por isso, a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque a visão periférica delas é diferente. Nos homens, a visão central e de longa distância é mais aguçada. Eu tinha falado invertido para vocês. Gente, olha que legal isso. Isso eu achei o máximo. As mulheres têm várias regiões do cérebro relacionadas à linguagem verbal, ao mesmo tempo, porque a visão periférica delas é melhor. No cérebro da mulher, a fala tem 2 áreas específicas. Por isso que a gente fala em uma coisa e já está pensando em outra. Isso foram os cientistas que falaram.
E como a fala é restrita a áreas específicas, o cérebro fica livre para executar outras tarefas. Olhem, homens, você viu? Agora elas têm uma justificativa. Por que elas falam tanto? Não sou eu, esse cara que eu pus a bibliografia aí que falou. E não foi só um, eu vi vários. Enquanto as mulheres falam entre 6 e 8 mil palavras por dia. Vocês sabiam, gente? Vocês falam tudo isso. Eu, inclusive, 6 a 8 mil palavras por dia. Os homens, coitadinhos, 2 mil a 4 mil. Coitadinhos ou felizardos, né? Porque haja palavra, 8 mil. Mas acontece. Os neurocientistas falam que 10% de todas as pesquisas estão fora da curva. Pode ser, né? Blá, 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 blá. Então, os homens usam mais o lado esquerdo, que é o racional. Os canhotos, tem uma pesquisa, tem alguns cientistas que falam que também é invertido, mas tem alguns canhotos que não são. Também não é regra. Por isso que elas percebem mais facilmente quando uma pessoa está magoada, por exemplo. A gente percebe mais fácil. Bom, estatísticas muito rapidamente. Existem aproximadamente 57 milhões mais homens do que mulheres no mundo. Isso é novidade, não é? Onde estão esses homens? Na África. Tem, gente. Tem países lá do leste europeu, poucos, mas a maioria no Oriente. Tem muito homem, tem países com mais. Eu acho que, quando for passar férias, podia já reservar destinos. Né? Eu vou passar o link da pesquisa. Gente, tem muito mais homem do que mulher no planeta. E, nesse link, vocês vão ver os nomes de todos os países. Olha que legal. A impressão que dá, né? Isso a pesquisa já não divulga. Você sabe que esse relatório da ONU é até lamentável, isso que você comentou, é de 2010. Não tem um relatório da ONU mais recente. Existem pesquisas preliminares. Se você olhar do IBGE, já tem relatórios de 2012 saindo prontos, né? Então, não tem, infelizmente, mas não custa, né? Lá tem o nome de todos os países. Acho que fazer uma viagenzinha para alguns países, né? Algumas regiões da África. Então, as mulheres são mais propensas a morrerem de doenças cardiovasculares, né? Porque elas se preocupam mais, uma série de razões. No Panamá e México, elas são consideradas obesas, muito mais. Inclusive, a pesquisa fala, mais delas obesas do que nos Estados Unidos mesmo. Os salários das mulheres representam 70% e 90% dos salários dos homens. Isso acontece no Brasil também ou não? Então, é um percentual, acho que de 39%. Quando eu for passar para vocês, eu já corrijo. Tá? Então, também é uma região, né, que tem muitos obesos. Então, não tem isso na pesquisa da ONU. A gente pode achar, mas não fala, infelizmente. Apenas em 23 países as mulheres ocupam uma massa crítica nos parlamentos nacionais. Né? Então, a gente tem aí as mulheres nos governos, só 30% no mundo. É pouco, né? Quem que conhece, já ouviu falar no Domênico De Masi? Ele fala muito sobre ócio criativo. Ele esteve aqui o mês passado, retrasado, e ele deu uma entrevista na Roda Viva falando o seguinte, que ele quer ver as mulheres no poder e que ele acredita que isso vai acontecer quando tiver uma grande mulher presidindo um banco mundial, porque está cheio de homens imaturos e babacas presidindo bancos mundiais, foi o que ele falou. Então, um dia, quando a gente tiver uma grande mulher num grande banco, segundo Domênico De Masi, está fazendo uma brincadeira, palavras dele, a gente vai
sair desse percentual tão baixo. A empresa que eu trabalhei, essa que eu era líder do comitê de diversidade, tinha, sabe quantos por cento de mulheres em liderança? 1%. 1%. Depois de 2 anos que a gente fez o trabalho, já tinha 6%. É bastante. Numa população de 8 mil, no mundo, 80 mil. Mas aqui... E olha só, a taxa de violência ainda é altíssima, de 12% a 59%, dependendo do país que ela vive. Aí está o link do relatório completo. Aí tem o IBGE. A presença da mulher na população brasileira. As mulheres são mais numerosas. Olha, aí também é legal para fazer um roteiro de férias, né? Elas são mais numerosas nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Os homens superam as mulheres. Então, né, normalmente, elas são mais numerosas. E, nesses locais, elas são menos numerosas. Então, roteiro de férias, por que não ir lá para Rondônia? Para o Acre. Né? Tem homem bonito por lá, gente. Vamos pensar no conteúdo. Não vale só a beleza, né? Então, é legal. As mulheres vivem mais do que os homens. Então, a maioria realmente vive no mundo e no Brasil. Aqui, a condição de alfabetização, a gente, graças a vários trabalhos aí de vários estados e do Brasil, a gente está tendo um índice menor de analfabetos. E aqui também falando dos analfabetos, desculpe. E aí, precisa mesmo dessa disputa? A gente precisa ficar pleiteando lugar, brigando por posição? Se a gente já sabe que as mulheres são mediadoras, os homens são racionais, a gente pode unir os esforços, não pode? Olha isso. Muitos relacionamentos não dão certo porque os homens não compreendem que as mulheres não são como eles e as mulheres porque esperam que eles se comportem como elas. É verdade. Agora, vocês já sabem que os neurocientistas provaram que somos diferentes mesmo. Somos, ainda bem. Tem uns casais invertidos também. Né? Mas é importante a gente saber que tem que respeitar o outro. Se ele quer ficar sozinho, solitário, ou se eu quero falar. O duro é quando as pessoas querem ficar sozinho, solitário, e o outro quer falar ao mesmo tempo. Né? Um vai ter que ceder. Biologicamente, homens e mulheres são diferentes. Nem melhores, nem piores. Somente diferentes. Olha que interessante a conversa de um homem. É papo reto. É assim, você está falando sobre carro, é carro. Você está falando sobre mulher, virou a chave, é outro tema, não é carro, mulher. Não é como a gente fala de supermercado, de profissão, de trabalho, de alegria, de prazer, de sexo, de tudo ao mesmo tempo. Gente, os homens piram. Eles piram. E a gente pira também, porque a gente não... Quando no relacionamento com homens, a gente quiser conversar tudo isso com eles, eles não vão nem entender. Né? Então, a gente sabendo que o cérebro ele tem até um formato, peso, tamanho, tudo diferente, a gente pode um pouco respeitar mais ao outro. Né? Olha só que bonita caverna. Essa é a caverna de vocês, homens. Que, às vezes, vocês querem ficar lá, quietinhos, sem ninguém atrapalhando, sem ninguém falando o que você está pensando, homem. Nada, mulher. Nada como? Está pensando em alguma coisa. Não é possível alguém pensar em nada. E, por outro lado, a mulher com várias informações ao mesmo tempo. Olha só. A mulher com a sensibilidade. Entendendo. Está bonito. Entendendo.
que o homem gosta de ficar na caverna às vezes. A mulher com sua assertividade e intuição aguçadas. Mas o homem com seu senso de lógica e tendo seu tempo sozinho para pensar consigo mesmo. E com sua segurança e capacidade de ser assertivo também. Fica tudo lindo, né? A união faz a estratégia e o crescimento da empresa, da família, ou de qualquer outro relacionamento, ou conjunto de pessoas em um relacionamento. Né? Então, passando a respeitar um pouco o jeito do outro, e ainda sabendo que somos pessoas extremamente motivadas e com autoestima elevada, fica fácil se relacionar. O que você acha? Onde a mulher quer chegar? Essa mulher do século XXI. No topo? Talvez nem tanto. Já ouviram a história do vendedor que foi promovido a gerente de vendas? Ele era o melhor vendedor. Não perguntaram para ele se ele queria ser gerente de vendas, ele foi promovido. A empresa começou a ir mal, ele começou a vender mal, a equipe toda vendendo mal. E aí o diretor foi perguntar para ele, mas escuta, fulano, não sei o que está acontecendo. Você era o melhor vendedor? Ele falou, então, mas é que eu quero ser o melhor vendedor. E a mulher é a mesma coisa. Nem sempre ela vai querer ser a diretora da empresa. Algumas querem. Onde ela quiser. E onde ela se permitir. E ela vai abrindo espaço. Ai, vocês já ouviram? Não, talvez vocês também já tenham dito isso. Eu não consigo crescer. Na minha empresa não me dá espaço. Então, ou você está na empresa errada, ou você não está sabendo se colocar. Porque tem espaço para a gente crescer. As oportunidades são muitas. E ela quer contagiar as pessoas. Se vocês colocarem flash mob no YouTube, aparecem vários. Aparecem estação de metrô nos Estados Unidos. É muito legal. E é para mostrar mesmo que, poxa, eu estou aqui, realmente, não vou ficar com essa cara emburrada, amarrada, homem ou mulher. Esse é o ser humano do século XXI. Né? Tem tanta gente fazendo a gente ficar para baixo. Não, vamos pegar de exemplo quem nos leva para cima. Né? E não, né? Nada, foi uma surpresa, porque ela vivia fazendo surpresa para todo mundo. Aí disseram, não, nós vamos fazer uma surpresa. E ela ficou surpresa mesmo. Porque ela nem sabia que era uma surpresa para ela. É. Entendeu? Quer dizer, foi inesperado. Incrível, né? Tanto é que focaram ela ali para... É muito. A fisionomia dela realmente não era teatro, né? Não acreditava que estava vendo. E isso a gente consegue fazer, né? Se você começar a ter um tom diferente na sua vida, um tom legal, faz a diferença. As pessoas vão falar, eu estou adorando ficar perto de você. Elas falam isso. É gostoso ouvir. Mulheres em destaque. Maria Tereza. Essa mulher também demais, né? Leila Diniz. Dilma. Gostemos ou não, ela é uma mulher poderosa. E eu, né? Porque se eu não gostar de mim, eu sou uma mega power woman, né? Eu sou uma mulher poderosa. Né? Outro dia eu fui falar para uma amiga minha, olha, você vai fazer uma sessão de coaching comigo, eu tenho certeza. Se você gostar, eu falei, você vai gostar. Ela, ai, Dora, eu tinha esquecido como a sua autoestima é elevada. É, mas nem sempre. Às vezes eu preciso também de alguém para me puxar. Falar que alguém é alegre 100% dos dias, todos os dias, mentira, não tem. A gente também tem problema, mas vai da nossa aptidão, junto com o nosso amor próprio, como eu mostrei naquele slide, a maneira que a gente encara e passa por tudo isso. Isso é um sutiã queimado. E não precisa rasgar ou queimar o sutiã, já passou. Que bom que existiram essas mulheres, né? Na época elas eram feministas, hoje nós não somos. Né? Nós estamos aqui para nos relacionar bem, mulheres e homens, mulheres com mulheres,
com as nossas relações todas. Lindas ou feias por fora, poderosas demais por dentro. Linda, não? O que me dizem dessa? Bete a feia. São poderosas, não são? Gente, passa um batom, um rímel, um blush e está tudo bem. Hoje em dia não tem mulher que fique feia. Né? Não precisa exagerar. Mas famílias chefiadas por mulheres, fonte recentíssima do IBGE, são 37% do total do país. Em 2010, era 10%. O número aumentou muito. Não estou pregando aqui a separação, hein, gente? Pelo amor de Deus. Vai falar, eu fui lá numa palestra, a Dora falou que o número está aumentando das famílias governadas por mulheres. Está. Ou por opção própria. Né? As mulheres que querem ter produções independentes, ter uma família. E não precisa ser a Mulher Maravilha. Eu, quando era pequena, tinha um sonho. Eu não gostava de ser loira porque eu queria parecer com a Mulher Maravilha. Até eu conhecer a... Não. A Wanderleia. A Wanderleia. Eu imitava a Wanderleia. Minha tia tinha um salão de cabeleireira e eu ficava lá imitando a Wanderleia. Eu me achava. Até hoje eu acho a Wanderleia linda, né? Mas... E aí, dicas finais. Eu vi isso ontem no Facebook e resolvi trazer. Isso é como ficar confiante, mas a gente está falando sobre tudo, né? Confiança, autoestima, gostar de viver, ter motivação, aprender a falar não. Então, de novo, alguém leva uma cantada. Não precisa ficar sem graça. Falar, eu não gostei do seu tom. Pronto, falou não. Impor limites às pessoas. Nós não somos mulheres maravilhas, maridos. Tem um certo primo ali que está... Estou até meio de costas para ele. Valorizar suas qualidades, a de todos, né? Evitar relacionamentos destrutivos, ter pensamentos positivos, criar projetos para o futuro, ter um hobby, cultivar as amizades, fazer planos e sonhar, cuidar de si mesmo, não deixar que as críticas alheias lhe derrubem, é o famoso feedback que eu falei aqui. Deixa ele pensar. A menos que eu seja realmente do jeito que ele está falando. Então, eu vou me tratar, né? E aprender com os erros. Bom, nós não tínhamos o flip chart aqui. Antes de passar para esse exercício final, eu queria saber se alguém tem algum comentário, alguma coisa que eu falei ou não falei. Por favor. A gente falou um pouco, antes de você chegar aqui, sobre espiritualidade, sobre intuição, sobre a gente cuidar, né? É verdade. Achavam que quem meditava era louco. Bicho grilão, né? Ai, concordo plenamente. Ah, que bonito isso que ela está falando, né?
E não é, né? Mas aquilo que a gente faz pode ser um start, e essa pessoa vai ser alguém muito importante em outros profissionais que vão agregar a ela. Principalmente se você faz com amor, né? Eu acho que deu para a gente passar aqui hoje a ideia de que realmente a gente precisa ter amor próprio, plantar sementes, contagiar as pessoas. Porque você trabalhava nessa empresa e se sentiu acolhida, né? Exatamente. Ó, o que você está falando é muito lindo, obrigada. Esse fator surpresa, eu espero que essa noite vocês tenham saído com uma sementinha daqui, né, de que a gente pode mudar o mundo, que nossa motivação faz a motivação dos outros, faz a diferença, né, como eu coloquei ali. Não precisa ser Mulher Maravilha, não precisa ser linda ou lindo, pode não ter cabelo ou ter cabelo, né? Isso faz parte do ser humano e é isso que a gente quer, no fim das contas, para homens e mulheres, por isso que os homens foram bem-vindos. A gente quer ter todo mundo aqui bem e que possa se relacionar bem com as outras pessoas. E faz bem para o ego. Mas, na empresa, muitas vezes, os exemplos que as colegas estavam comentando aqui eram exemplos até que não eram respeitosos, né? Então, eu já namorei uma pessoa que trabalhava comigo, eu aceitei a cantada dele. Mas a gente estava falando aqui sobre cantadas que não são exatos, não são sutis, são cantadas que nós podemos nos impor. Agora, por que não aceitar a cantada? Cantadas e cantadas, né? Eu já namorei uma pessoa que trabalhava comigo e foi bem legal. Eu queria saber se vocês estão dispostos a fazer um exercício de 5 minutos. Quem não pensou, quem chegou um pouquinho atrasado, eu pedi para as pessoas que, quando entrassem aqui, elas pensassem numa palavra ou num sentimento e que guardassem essa palavra. Então, quem chegou depois, pensa numa palavra ou num sentimento que você gostaria de sair daqui levando. Tá bom? E eu vou convidar vocês para um exercício. O pessoal não é obrigado a fazer, mas só peço silêncio. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Pode ser? Agora, se permita colocar-se à vontade, fechando os olhos, procurando perceber sua respiração. Como ela acontece em você, apenas repare. E vá soltando o corpo na cadeira, sentindo, se possível, seus pés apoiados no chão, não fazendo força alguma.
Isso. Calmamente. Se deixando ir para dentro de você mesmo. Deslizando. Sentindo. A respiração é algo que faz parte de nós. Nos dá vida a cada minuto que respiramos. Agora, levando na inspiração o oxigênio para todas as nossas células. Inspire profundamente, levando o oxigênio para as células. A quantidade certa que elas precisam para se multiplicar, viver. E retire, na expiração, as toxinas e o gás carbônico, levando vida nova a essas células. Abrindo, soltando. Nós vamos fazer aqui um pequeno exercício de imaginação, em que você pode imaginar, visualizar, sentir. Mas não se esforce. Simplesmente sinta. É um exercício de respiração, traz alívio e bem-estar. E você pode experimentar. Enquanto a sua mente consciente vai aprendendo a fazê-lo, a sua mente inconsciente vai usufruindo do prazer das trocas, trocando saudavelmente, inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Então, você pode imaginar um céu muito azul, de um azul muito suave, bonito e limpo, onde o ar também é azul. Imaginando, visualizando ou sentindo o ar entrando azul na sua inspiração. Inspirando azul, sentindo seu peito se abrindo, o azul entrando e aliviando, acalmando, levando os aspectos positivos, o bom, deixando entrar em você, junto com o azul, o sentimento daquela palavra que você escolheu. Essa palavra, que é sua, misturada com um tom bem azul, inspirando esse sentimento profundamente. Deixando entrar o ar azul, o bom, o azul entrando e aliviando, acalmando, levando o bom. E deixando sair, na expiração, um ar cinza, ou da cor que você quiser, que não seja azul, carregando o gás carbônico e as toxinas que ficam presas lá dentro de você. Entrando o azul que acalma, abrindo o peito, dando fôlego, saindo os aspectos negativos, o cinza, ou a cor que você escolher. Isso. Experimente. Entrando o azul e o sentimento bom, saindo cinza, expressando o que fica preso lá dentro. Isso mesmo. Permita-se experimentar. Abrir-se para o novo, o calmo, o azul. E deixar sair o que fica preso aí. Digerindo, respirando vida, paz, ou qualquer outro sentimento bom que você escolheu, respirando vida. Aprofundando seu bem-estar. E, mais uma vez, inspirando e expirando profundamente o azul e o cinza. Agora, faça a última inspiração profunda e expire também profundamente. E quando estiver pronto, retorne para o aqui
E agora? Gostaram do exercício? Esse é um carinho que eu gostaria que vocês aceitassem no coração, que levassem para casa um sentimento que vocês que sabem. Nós vamos agora sortear livros. Esse é um beijo que eu mando para vocês com muito amor. E que vocês tenham um céu lindo. Essa meditação se chama Céu Azul. Também eu passo para vocês depois. A FAP vai passar. Ai, que legal. Gente, olha só. Uma notícia muito legal. Queria agradecer também que nós conseguimos arrecadar, além de R$ 510, 44,5 kg de alimentos, 2 litros de leite e 4 litros de óleo. Obrigada mesmo. Uma salva de palmas para vocês. A FAP vai passar para vocês, então, a apresentação. Foi um prazer estar aqui, conhecer. Espero que vocês levem o Céu Azul para casa. Eu estou à disposição, vocês já sabem o meu e-mail. Aqui tem a bibliografia que vocês vão receber também. Esses artigos são bastante interessantes. E aqui os contatos e dúvidas. E tem uma coisa legal. Olha, depois, se vocês quiserem, na página 54 da revista de vocês, tem uma entrevista, uma reportagem minha, que é um pouco mais técnica. Mas, na página 58 da revista de vocês, tem uma bolinha de que cor? Verde. Quem tem a bolinha verde? Isso mesmo, legal. 58. Pode vir aqui à frente, por favor? Nós vamos arrancar essa bolinha verde e vamos te dar um livro. Obrigada. Deixa ela me ajudar a arrancar aqui. Espero que vocês gostem da leitura. Você ganhou? Obrigada. Espero que você goste da leitura. Olha, não foi por ordem. Ela ficou com Homem no Fogão e Mulher na Gestão, hein? Empreendedorismo na prática, criando empresas para o sucesso. Parabéns. Esse livro aqui é muito legal. Empreender é a solução. Mais alguém? Que pena. Mas o justo é justo, né, gente? Olha, eu quero recomendar um livro para vocês. Inclusive, estou entrando em contato com as autoras. Chama Elas Empreendedoras. Não sei se vocês já viram esse livro. Ele é muito legal, escrito por uma mãe e uma filha. E tem cases de sucesso de mulheres empreendedoras. Aqui no livro fala mais sobre a mulher empresária, mas eu acho que a empreendedora também, ela não é só empresária, né? Então é isso, meu muito obrigada de coração para vocês. Até a próxima.